Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Equilíbrio, Maturidade e Integridade. E aqui você vai, junto conosco, aprender a crescer e se desenvolver nesses 3 aspectos para viver uma vida plena. É isso aí, nós estamos muito felizes, né, Beca? Muito. Hoje a gente está muito feliz porque nós estamos tendo o privilégio... A honra, o privilégio de receber uma mulher que, desde o início do podcast, né, Beca, a gente queria receber ela aqui. E só pra falar pra vocês que essa mesa tá pesada de conhecimento, tá? Então, a gente trouxe, né, essa pessoa que daqui a pouco a gente já vai apresentar, porque ela carrega uma mensagem, um propósito muito lindo, e ela é influenciadora digital, ela fala muito, tem muita bagagem sobre hábitos, disciplina, virtudes, identidade, e então é uma grande alegria, uma grande honra receber Natália Pérsico. bem-vinda! Bem-vinda! O prazer é meu, gurias, de verdade. Assim como a gente estava conversando antes ali. O objetivo do podcast tem tudo a ver com o que eu gosto de falar, com o que queima no meu coração, trazer de mensagem para as pessoas. E eu espero contribuir nesse podcast com vocês. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Queria começar então te perguntando sobre algo que eu vejo muito nos teus stories, a gente vê nas tuas redes sociais, que tu traz, que a gente acha que é um lema teu, assim, uma frase que tu sempre fala, que é: aprenda a gostar do que te faz crescer. Da onde que veio essa frase? Como que ela é pra ti? O porquê dela? Se tu puder trazer um pouquinho pra nós. Sim, então, essa frase ela veio muito de um despertar que eu tive na minha própria vida. Porque eu percebi que ao longo de muito tempo eu tive como objetivo, como algo que me movia a fazer as coisas, as minhas próprias vontades. E não é de se esperar outra coisa, porque o mundo hoje em dia tem facilitado tudo para nós. Todas as soluções que existem são pra gente ter um dia mais fácil, facilitar também nosso trabalho, a gente conseguir, sei lá, a gente não tem que caçar nosso alimento, a gente vai no mercado e a gente consegue ter o nosso alimento. Então, tudo tá feito e proporcionado para que a gente tenha facilidade, consiga no nosso dia a dia suprir as nossas vontades e ter mais prazer imediato. Então, a nossa busca internamente se passou suprir as nossas vontades, nossos prazeres. Só que onde a gente vai chegar com isso? Eu precisei refletir em mim mesma, assim, eu era uma pessoa, hoje todo mundo vê que eu sou disciplinada, que eu faço as coisas que precisam ser feitas no dia a dia e recebo muitas caixinhas das pessoas dizendo: como que tu consegue ter essa constância todos os dias assim? Mas eu precisei parar pra refletir. Eu era uma pessoa, nossa, eu comia o que eu queria, eu comia besteiras, eu ficava o dia inteiro no celular, eu era viciada em séries, viciada. Assisti 8 vezes Grey's Anatomy, eu era essa pessoa. Meu Deus, eu não consegui terminar. Grey's Anatomy, 16 temporadas. É 3 gigante. vezes. Quando eu falo isso, todo mundo surta, porque realmente é algo que eu até tenho vergonha de falar, mas faz parte da minha vida, faz parte da minha trajetória, eu fui essa pessoa. Da tua mensagem, né? Exato, e isso muitas vezes vem da gente querer suprir essas dores que a gente tem internas nossas, né? De não querer sentir o desprazer, sentir o desconforto. E por isso que eu também falo para as pessoas, né? Encare o desconforto que te faz crescer. Porque o desconforto, ele faz parte do processo natural da vida. Às vezes a gente acha que a vida é sobre buscar a felicidade, mas a vida, na verdade, é sobre você buscar cada vez mais a virtude. Aristóteles tem uma frase que ele fala assim: felicidade é exercer a virtude, e exercer a virtude é ser excelente em cada ato. Então, quando a gente busca ser excelente com o que a gente faz, no dia a dia, fazer o que precisa ser feito, que a gente sabe que vai nos levar até onde a gente quer chegar, não é isso que nos traz realização? Sabe, não é isso que nos faz se sentir completas? Não é isso que nos faz ter realização, não é felicidade. A vida é dual. Existem pessoas altas, baixas, existe o frio, existe o calor, existe, enfim, o amor, o ódio, a raiva, o tédio. Então, a vida é dual. Por que a gente vai querer ser só felicidade, buscar felicidade apenas? Não é só prazer. E quando a gente enfrenta esse desprazer, esse desconforto, a gente consegue encontrar o real prazer, a real realização. Eu chamo de realização porque eu acho que felicidade é uma palavra que
é um momento que a gente sente sim felicidade, assim como tristeza, é uma sensação. Mas eu não tô em busca de sensações. Eu tô em busca de construção interna. Eu tô em busca de ser a pessoa que eu creio que Deus quer que eu seja. Então, desde o início da minha vida, eu percebi que esse jeito que eu tava fazendo as coisas, onde aquilo ia me levar? Eu sou uma pessoa muito observadora, muito. E desde pequena eu vejo minha família, pessoas próximas, muito próximas, vivendo ciclos e padrões repetitivos, dia após dia, as mesmas coisas. E eu observando essas pessoas, por que elas fazem isso? Porque quando tu olha o outro, é fácil tu ver que aquilo que ele tá fazendo tá levando ele a ter aquele problema. Sabe? Todo dia ele faz a mesma coisa, todo dia ele tem a mesma coisa de resultado. E aí quando a gente olha pro outro, é óbvio. Mas com nós, a gente não percebe que a gente tá agindo sempre dos mesmos jeitos. Pontos cegos, Nossos pontos cegos. A gente não consegue parar pra perceber. Só que quando você faz esse exercício de observar, não, poxa, essa pessoa ela tá fazendo isso e tá conseguindo sempre isso, a gente precisa se questionar, será que o que eu tô fazendo tá me levando até um lugar onde eu quero chegar? Aonde isso que eu estou fazendo está me levando? Onde é que eu vou chegar? Então, olhar pra isso e eu precisei encarar essa verdade de olhar para as minhas frustrações, pro desconforto que eu tava evitando viver e pra minha preguiça mesmo, pra minha mediocridade e dizer pra mim mesma, cara, isso aqui vai me levar pra um lugar que eu não quero chegar, isso aqui vai me levar a não conseguir vencer aquilo que eu sei que eu preciso vencer. Porque eu não tive opção também na minha vida. Inclusive, minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu não venho de uma família estruturada, com condições. Tivemos muitos problemas financeiros na nossa família nos últimos anos, assim, antes dela falecer. E isso me mostrou, me fez viver um contexto onde eu não tive opção. Eu precisei dar um jeito. Eu não ia, sabe, não ia vir de cá, não ia vir de lá, a ajuda não ia vir de nenhum lugar. Eu precisava me ajudar. Por isso que aprenda a gostar daquilo que te faz crescer. Eu precisei aprender a fazer aquilo que precisava ser feito para chegar onde eu queria e não apenas aquilo que me dava vontade de fazer ou aquilo que era mais conveniente ou continuar fugindo, inclusive, da verdade e da responsabilidade. E as pessoas, elas vivem tanto no automático que é difícil tu parar e ter essa análise, né? Do que tá me levando esse ciclo repetitivo de erro, né? Não tá fazendo eu alcançar o meu objetivo, né? E, Nath, a gente queria saber, assim, se puder contar brevemente, assim, um pouco da tua história, tu já deu uma pincelada ali, e por que tu decidiu ser uma influenciadora nessa área de desenvolvimento, né? Porque é algo que veio pra ti, né, como um entendimento, uma revelação, né? Mas por que tu quis trazer isso pras pessoas, ajudar as pessoas nessa área? Começando ali com a tua história, né? Sim. E já de antemão, te agradecendo pela tua vulnerabilidade aqui, porque isso faz com que as pessoas se identifiquem. Com certeza. Poxa, se ela que é tão disciplinada conseguiu, então tem jeito pra mim também. Com certeza. E é justamente isso, eu acredito que o que me motivou a compartilhar com as pessoas esse lado do desenvolvimento pessoal no processo em si, não só, olha a minha conquista aqui, sabe? Mas de mostrar para as pessoas eu construindo isso, construindo essa disciplina, é justamente para mostrar para as pessoas que qualquer um pode fazer isso. As pessoas, elas tendem a... E eu também achava que disciplina, que constância, que... não, porque só algumas pessoas eram bem-sucedidas nesse mundo, algumas pessoas foram privilegiadas, algumas pessoas tiveram sucesso, e eu fui construída numa família onde isso foi dito muitas vezes. Não, porque tal pai, tal filho, e os padrões iam ser repetidos, e eu ficava com medo só de pensar, né? Porque a gente vê contextos ali dentro de casa que, não, sabe, eu não quero isso pra mim. Eu sei que pode ser diferente, Deus também tem uma vida separada pra mim, muito diferente. Deus, ele tem planos de me fazer prosperar e não de causar danos, planos de me dar um futuro e esperança, e eu declarava esses versículos, sabe? Então, quando eu conheci a verdade de vida também que Deus tinha pra mim, eu falei, poxa, se é isso aqui que eu tenho, que eu posso viver, existem pessoas também que vivem isso. Por que eu não estou vivendo isso? O que está acontecendo aqui? Será que realmente eu não tenho poder para fazer isso? E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que Deus nos dá todas as instruções para a gente conseguir alcançar isso. E é uma questão de virtude você conseguir conquistá-las. Se eu não me engano, lá em 2 Pedro,
Eu li hoje isso. Mas ele diz que... Tem um versículo que fala, né? Que na medida da nossa fé, a gente precisa exercer... acrescentar a virtude, a perseverança, o amor, enfim... E ter essas características em crescimento. Deus não nos diz assim, não, você precisa nascer assim e ter isso aqui e já ser essa pessoa disciplinada e que consegue ir bem-sucedida. Não. Deus, ele quer que a gente tenha essas características em crescimento. Então, quando a gente nos vê falhando muitas vezes também, a gente vê fracassando em coisas que a gente queria muito que desse certo, poxa, isso não é algo ruim, isso não é algo que demonstra que você é desse jeito, que você é ruim, que você é fracassado, que você deu errado. Não, é a forma que eu acredito que é a vida nos mostrando exatamente onde a gente precisa melhorar e nos ajustar. E quanto mais a gente foge disso, mais a gente evita de conhecer exatamente os fracassos que a gente precisava conhecer para não cometê-los mais. Então, quanto mais a gente percebe essa trajetória, mais a gente enxerga que não, o sucesso não é só para quem nasceu assim. É para quem decide trilhar esse processo e perseverar e principalmente nunca desistir. Então, isso me motiva a viver e falar sobre desenvolvimento pessoal nas redes sociais, no YouTube também. Nossa, eu adoro o YouTube porque eu consigo ter uma conversa, um papo assim, gigantesco com as pessoas. Mas, basicamente é isso e eu acredito que tenha muita relação com a minha história porque eu me vi assim, eu me vi como essa pessoa que não teve opção e que não queria mais viver naquele contexto e que precisou fazer o que precisava ser feito para sair disso e conseguiu, sabe? E eu vi, na prática, poxa, fazem mais de 4 anos que eu tô todos os dias evitando as chances do fracasso e não desistindo. Eu não tô buscando meu sucesso. Eu só tô evitando as chances do fracasso e não desistindo, sabe? Então é uma coisa que eu quero mostrar para as pessoas que é possível, mas exige que a gente tenha essa perseverança. Muito bom. E falando de perseverança, enquanto tu falava, me veio algo assim. Como foi o teu caminho? Do momento que tu decidiu mudar de vida, mudar os teus hábitos, foi algo linear? Que tu sentiu que foi crescendo? Ou teve altos e baixos? Tem altos e baixos até hoje. Não, mas é que eu vejo assim, nós... não é como se a gente alcançasse o sucesso e eu cheguei lá. Não existe chegar lá. Você pode perceber, sabe quando você era pequeno e aí você, sei lá, queria muito um brinquedo. Aí você ganhava aquele brinquedo. Aí depois daquele brinquedo passava a ser mais, eu não gosto mais tanto aqui sim desse brinquedo. E aí você já queria outra coisa? O ser humano, ele tem isso dentro dele, de ter objetivos cada vez maiores. Eu cheguei aqui, beleza, esse foi o desafio para chegar até aqui. Aí agora? E agora? Sabe, as pessoas não têm isso de pensar no e depois? E agora, o que eu faço? Então, eu meio que coloquei essa visão lá. Quando eu comecei a fazer as coisas que eu faço hoje em dia, eu já parei para refletir. O que eu estou buscando? É dinheiro? É sucesso? É o quê? E eu olhava pra isso e eu comecei a perceber que não era por aí, sabe? Eu vou chegar lá e depois. Porque eu consegui muitas coisas com meus 18 anos, que eu tinha uma listinha de coisas que eu queria alcançar na minha vida e com 18, 19 anos eu já tinha isso. E eu falei assim, o que aconteceu, sabe? E aí eu vi essas coisas na minha vida que eu não tava completa, sabe? Porque não é sobre ter coisas, é sobre ser, é sobre se tornar, é sobre como a gente se enxerga. E quando eu cheguei, eu passei a ter essas coisas e eu vi que não era isso, eu falei, opa, então eu tenho que reorientar isso aqui, porque por mais que eu coloque outros objetivos, eu nunca vou estar satisfeita. Então, eu acredito que a minha jornada foi em busca desse me tornar. Todos os dias me tornando. E não foi linear. Não foi algo que do nada aconteceu, não foi algo que... sabe? Não foi como se fosse uma constância. As pessoas acham que uma constância é uma linha reta, é uma perfeição, é o todo dia fazer a mesma coisa. Não, sabe? É um conhecimento, é um processo de autoconhecimento que a gente vai tendo para lidar com esses fracassos, lidar com os sucessos, inclusive, e entender o que a gente realmente quer. Então, quando eu cheguei, por exemplo, nesse apartamento e comecei a
conquistar coisas que eu nunca imaginei conseguir conquistar, eu entendi que o que eu mais precisaria buscar nesse ponto é estar em constante desenvolvimento. Vencer a mim mesma todos os dias e redefinir o que eu realmente valorizava. Então, poxa, eu valorizo as pessoas que eu amo, eu valorizo ter saúde, eu valorizo ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, ter essa autoconfiança. E ela não vem do que a gente conquista em si, porque sempre vai ter uma conquista a mais. Então eu acredito que esse chegar lá, ele tá relacionado a gente estar todos os dias chegando lá. Todos os dias a gente se sentir confiante com as nossas pequenas provas e decisões que a gente faz. Todos os dias, sabe? Hoje, se eu estipulei fazer aquilo na minha vida, no meu dia hoje, por exemplo, cara, eu preciso dar o meu melhor pra cumprir com a minha palavra, porque eu tô dando uma prova pra mim mesma de quem eu tô sendo. Isso, exato. Então, tem um exemplo que eu gosto de dar pras pessoas, que é o exemplo do eletricista. Se um eletricista, você tivesse marcado um momento pra ele vir lá consertar a sua lâmpada, enfim, porque queimou, e é aqueles LEDs que não dá pra você só trocar a lâmpada e precisa de uma pessoa. E aí essa pessoa, ela vai lá e ela te manda uma mensagem que, poxa, não vou conseguir ir, hoje não vai dar, aconteceu algum imprevisto, tu provavelmente vai pensar assim, não, beleza, então, vamos marcar para outro horário, entendo que você tenha tido esse imprevisto. Marcou esse outro horário? Beleza. Aí a pessoa, de novo, não foi lá e não quis, e deu uma desculpa, enfim, não conseguiu estar presente. Você vai confiar nessa pessoa mais uma vez para trazer na sua casa? Não. Exato. Então, com a nossa palavra é a mesma coisa. Toda vez que a gente falha com a nossa palavra, a gente tá dando um voto pra nossa conta do medo, pra nossa conta da gente não confiar em nós mesmos. Não sei como é que eu posso explicar isso, mas eu vejo como se fossem duas contas, a conta da confiança e a conta do medo. Todo dia que eu dou um voto de confiança pra mim, essa conta vai aumentando, eu vou confiando mais em mim e eu vou me tornando essa pessoa mais disciplinada, mais constante. Então, e cada dia que eu não me dou esses votos, eu vou construindo a conta do medo. Então eu tenho medo de mim, medo de não conseguir fazer, minha capacidade vai sendo obstruída. É o senso de autoeficácia, né, que a gente fala. A autoconfiança, ela é construída cada vez mais que tu for cumprindo as próprias promessas, as próprias coisas que tu fala pra ti, né? E a própria autoestima também está relacionada com isso. Se tu falar, eu vou acordar todos os dias 6 da manhã, mas tu não faz isso. Tu tá cada vez mais se tornando menos autoconfiante. Exato. E tu não percebe. Não percebe. E aí as pessoas, elas ficam, nossa, eu entrei no fundo do poço e agora como eu saio? Gente, se você entrou num poço, a única solução é parar de cavalo, olha só. Uau! Exato, então, poxa, tá tudo dando errado? Só para de fazer o que tá te fazendo levar a dar errado, sabe? Não é uma questão de... não, porque agora eu perdi um tempo da minha vida. Perdeu. Beleza, mas agora chega, não existe chorar o leite derramado. Agora, sabe, volta, retoma. É sempre sobre nunca desistir. Eu falo isso bastante, né? Mas é realmente sobre nunca desistir. Tu conseguir voltar ao eixo, né? Constância tem a ver com isso, né? Tu conseguir retomar o mais rápido possível, né? Porque é importante, né? A gente... Só de parar pra pensar que a gente, em algum momento, parou pra definir que aquilo era realmente importante pra gente, por que faz sentido agora desistir? Por que eu vou parar de fazer isso? Qual é a lógica? Se, sabe, eu por A mais B eu entendi que aquilo lá era importante pra mim, que tava alinhado com o valor que eu tinha. Por que chutar o balde faz sentido? Óbvio que não. Então, antes de chutar o balde, de não fazer o que precisa ser feito, poxa, sempre volta. Passou um mês, volta. O que deu errado? Analisa e volta. É sempre assim. Muito bom. E sobre disciplina. As pessoas, elas muitas vezes confundem com uma certa rigidez, né? O que é, assim, conceito... Pra Natália. O que é disciplina? Isso aí. Ser uma pessoa disciplinada. Para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não sou mais pessoa disciplinada, eu preciso ser. O que é ser uma pessoa disciplinada? É que... não existe disciplina. Muito bom. A disciplina, eu vejo a disciplina como uma consequência. Porque pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, pessoas que são apaixonadas por se ver vencendo a si mesmas, por se ver
se desafiando cada vez mais e construindo essa conta da confiança, por exemplo, elas não têm essa opção de, não, porque se eu não fizer, não, o óbvio é fazer. Eu nunca vou esquecer, tem um livro chamado Garra, da Angela Duckworth, que ela fala isso, que ela traz um exemplo de um tenista chamado Tom Seaver, uma coisa assim, e ele fala lá que, pra ele, não importa se ele tinha que, sei lá, não acariciar um cachorro com a mão direita, porque ele ia prejudicar a capacidade dele, sei lá, poderia acontecer um acidente com a mão dele, que é o que faz ele jogar tênis. Ele não podia dormir em tal hora porque ele precisava do processo de recuperação, porque aquilo ia levar ele a conseguir jogar bem tênis. Por que ele quer jogar bem tênis? Porque ele ama jogar tênis. Então, se ele ama fazer aquilo, tudo que ele precisa fazer, que ele não quer fazer, por exemplo, cuidar do sono, da alimentação, às vezes que ele vê como algo mais rígido, entre aspas, não é que ele tenha que fazer, não é uma obrigação. Isso vai fazer com que ele faça muito bem feito aquilo que ele ama fazer. Então, não é sobre, por exemplo, porque eu preciso fazer essas coisas, eu preciso treinar, uma obrigação, é chato. Não é sobre isso. O treino hoje em dia, por exemplo, na minha vida, o treino, a alimentação saudável, tudo isso eu estou fazendo a favor das pessoas que me acompanham, dos meus alunos. Eu tenho pessoas para as quais eu sirvo. Então, eu não é apenas o meu trabalho, abrindo a porta do trabalho e estou lá trabalhando, não. A minha excelência depende da minha performance mental, física. Então, tudo que eu vou fazer, que eu, não queria fazer, poxa, eu estou deixando de ser excelente. Eu estou deixando de entregar o meu melhor para as pessoas que se comprometeram comigo. Então, não é nem sobre a gente. A disciplina é uma consequência da gente querer ser uma pessoa excelente naquilo que a gente faz. Querer ser bom para nós mesmos, para os outros e para o mundo. Para aqueles que estão ao nosso redor. A maioria das pessoas não percebe isso, mas eu tive pessoas na minha vida que me prejudicaram muito emocionalmente, psicologicamente, porque elas não buscaram se desenvolver. Porque elas não amadureceram, elas não se curaram. Pessoas machucadas machucam os outros. Então, se a gente decide não ser a melhor pessoa que nós poderíamos ser para nós mesmos, nós vamos colocar as nossas próprias frustrações nas outras pessoas. Perfeito. E esse compromisso é muito maior do que qualquer outro compromisso, às vezes, com nós mesmos. Sabe? Eita. Então não é a disciplina um conceito isolado. Exato. Né? Não existe um conceito isolado de disciplina. Tem um porquê. Exato, uma motivação. Ser disciplinado e acaba... É muito mais profundo. Na verdade, todas as tuas respostas são muito mais profundas do que as perguntas. Não, mas uma coisa que talvez torne um pouco mais simples, o que acontece? É que existe uma diferença entre isso de ser essa pessoa disciplinada é uma consequência desse compromisso com esses valores e essas virtudes que a gente tem e quer construir. É uma consequência de quem nós queremos nos tornar. A gente sabe que isso nos move, então a gente vai fazer aquilo para fazer bem feito. Mas existe um conceito chamado prática disciplinada dentro da psicologia também, a Angela Duckworth fala, que é o seguinte: existe um momento em que a gente está num estado de fluxo, onde a gente percebe que a gente está... Sabe quando você não percebe o tempo passar e você está fazendo aquela tarefa que você ama fazer? Isso daí é algo relacionado a gente estar na nossa melhor... gostando muito daquilo que a gente está fazendo, aquilo tem alguma contribuição, é uma certa disciplina. Mas a prática disciplinada está relacionada a gente acrescentar micro desafios todos os dias naquilo que a gente faz. Então é o fazer bem feito e um pouco mais. Aumentar a carga um pouquinho. Então, essa prática disciplinada tem a ver com nos levar a ter essa excelência. Então, todos os dias eu estou fazendo, porque é isso, a gente não percebe, mas a gente perde a motivação porque a gente não tá se tornando bom. É só você ver uma pessoa na academia. Eu tô há anos fazendo, mas eu não tenho resultado. Poxa, você tá fazendo de um jeito certo? Qual é o jeito que você tá fazendo? Você tá buscando ser excelente nisso? Você tá buscando ter um micro progresso todos os dias nisso? Porque como você vai perceber que você tá se tornando bom, perceber que isso tá realmente trazendo os resultados que você busca, isso tá te ajudando nos teus objetivos, se você não consegue perceber, progredir minimamente naquilo? A gente tende a não se interessar e não ter essa disciplina com aquilo que nos leva a ter tédio. Aquilo que nos leva... Enfim, nós precisamos perceber os nossos progressos. E para que existam progressos, a gente precisa fazer um micro desafio todos os dias. Poxa, se hoje eu treinei com... Ontem eu, sei lá, li
10 páginas de um livro. Hoje eu vou me esforçar pra ler uma a mais, pelo menos. Melhorar um pouquinho uma característica, sei lá, às vezes no treino, aumentar um pouquinho o peso, pensar um pouco mais em ter cadência, alguma coisa assim, para que eu possa estar melhorando um pouquinho mais. Então eu acho que essa prática disciplinada nos leva a perceber esses progressos, que nos leva a querer estar sempre melhorando, estar sempre sendo disciplinados. Sendo disciplinado. E qual que é a diferença de ser uma pessoa disciplinada e uma pessoa virtuosa? Tu fala muito de virtude. Se tu puder trazer um pouquinho do que é ser uma pessoa virtuosa e por que isso é importante. A virtude tem muito... A disciplina é uma consequência da gente exercer a virtude. Então, todo ser humano tem dentro de si 2 opções. Quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente pode ser a nossa versão medíocre ou a nossa versão virtuosa. Porque nós temos vícios, nós temos vontades, nós somos preguiçosos, nós somos arrogantes, nós somos egoístas. Todos nós somos assim. E ao mesmo tempo, existe o lado da virtude, onde essa virtude é decidir não agir de acordo com esses vícios naquele momento e agir de acordo com aquilo que vai nos dar aquela prova, que vai fazer com que a gente se orgulhe da nossa atitude. E que vai nos gerar essa microcontribuição também naquele dia. Seja para os nossos objetivos, com as pessoas ao nosso redor, e que a gente sabe que tem valor. Então eu acredito que todo dia, quando a gente está vivendo nossa rotina no dia a dia, é a gente entender como que eu posso ser hoje uma pessoa melhor. Como que eu posso hoje olhar para aquilo que eu estou fazendo e dizer assim, isso aqui eu consigo me orgulhar, eu consigo dizer que é uma atitude nobre. Eu estou exercendo excelência. Então, poxa, ao invés de você ficar no celular antes de dormir, ao invés de você ceder às suas vontades, lembrar dos teus propósitos, lembrar do porquê você precisa fazer, às vezes seguir aquela alimentação um pouco mais saudável, enfim, nesses micro detalhes. Hoje como eu posso orientar as minhas micro decisões para que eu consiga exercer essa virtude? Para que eu consiga seguir aquilo que realmente vai fazer com que eu tenha bons frutos. E não necessariamente seja aquilo que eu quero fazer, aquilo que é o meu impulso. Porque nós temos nossos próprios impulsos, né? Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que a gente precisa ter momentos de presença. Então, por exemplo, chega no final de semana, analise o que você fez na semana. Poxa, se aquilo tá te frustrando, se você tem uma frustração latente na sua vida, nada vai mudar se você não parar para olhar para isso. Se você não parar para olhar para suas frustrações, para os seus erros cometidos. A gente sempre tem uma parcela de culpa dentro dos nossos resultados. Uma parcela não, eu acredito que muito, assim. A gente tem responsabilidade pelos nossos atos, nossas decisões. E se a gente não para pra olhar isso e redireciona aquilo, então, por exemplo, a gente analisa aquilo que foi feito. Poxa, então eu errei nesse ponto aqui, eu posso ajustar isso aqui. Aí você redireciona a sua conduta, visualiza você fazendo de outra forma. Como que eu posso fazer na próxima vez de uma forma que eu venha me orgulhar? Como que eu posso tratar aquela pessoa de uma forma melhor na próxima vez, se eu sei que aquela reação que ela tem eu não quero mais? Como que eu posso agir naquela situação que eu me vi falhando, sei lá, seja acordando cedo, seja treinando, seja... decidi ler um livro e não acabei pegando o celular. Como que eu posso decidir agir para ser um pouco mais inteligente, para ser um pouco mais virtuosa, para que eu consiga fazer o que precisa ser feito? Então eu acredito que a virtude seja muito isso. A gente tá sempre vencendo os nossos próprios vícios. Eu sou virtuosa, então não tem a ver com tu fazer ações macros, não, mas as ações micros, um pouco por dia. É isso que reflete no macro, né? Se cada um fizesse isso, as pessoas seriam muito mais realizadas. E a gente não valoriza o micro, né? Porque muitas vezes eu fiz o micro 3 dias, mas não deu, já não deu resultado, já não vou continuar. É uma falta de uma visão de longo prazo. Isso. Então, é que a gente é muito imediatista, né? A gente quer pra hoje o resultado, é que a gente quer o resultado. Esse é o problema. Isso. A questão que virou uma chave na minha cabeça foi entender que eu queria o processo. Porque eu sei que eu não vou ficar
eu sim, vou ficar feliz quando, sei lá, eu conquistar aquilo que eu tanto almejo, quando eu tiver, sei lá, aquilo que eu valorizo ter. Mas eu sei que o processo da conquista é onde a minha vida acontece. E se eu deixar só pra ser feliz quando eu tenho, o que eu vou ser enquanto eu não conquistar aquilo? Infeliz? Triste? Sabe? Não, poxa, todo dia que a gente consegue exercer a virtude é um privilégio que a gente tem de estar construindo essa realização interna, de estar construindo essa chama interior que nos move a querer mais, a fazer mais e ser melhor, né? Então eu acho que é muito isso. E Maestria tem um livro que eu amo, esse livro, do Robert Greene. E ele fala exatamente isso, né? Mestres levam 10 anos pra se tornarem mestres no que fazem. Poxa, sempre que eu me vi... passou um ano, eu lembro que eu tava no digital e eu não tava conseguindo me expressar direito nos vídeos. E até hoje eu falho muito, enfim. Mas... eu olhei pra mim e disse assim, cara, 1 ano. Volta. Faz de novo, faz mais, faz por mais tempo, sabe? Então a gente precisa se dar esse privilégio de poder errar e perseverar, né? Muito bom. E sobre, pensando, né, já entrando numa parte de hábitos. Pensando sobre formação de novos hábitos. Qual que é a tua opinião, assim, de quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar formar novos hábitos, né? Porque as pessoas, às vezes, elas podem ter uma consciência, eu preciso fazer isso pra chegar no meu resultado, enfim, né? Que a gente tava conversando. Mas ela não sabe como construir esse hábito, ter este hábito. Qual que é os erros que as pessoas cometem pra formar hábitos? Eu acredito que é justamente nisso que a gente estava já falando sobre imediatismo. As pessoas, elas querem mudar tudo de uma vez. Sabe? Eu vejo que não existe essa mudança de rotina de um dia pra noite. Nossa, então agora eu sou uma pessoa assim. É uma construção. Então, existe aquilo que nos ajuda a ser melhor e aquilo que não. Existe uma rotina funcional e uma disfuncional. Se você for olhar pra sua vida hoje, eu sempre gosto desse exemplo da gaveta. Se você abrir essa gaveta, o que tem dentro? O que você faz todos os dias, sabe? Tenta, às vezes, fazer um exercício de olhar para o seu dia, anotar o que você faz nesse dia, de hora em hora. O que disso aí que você faz que te ajuda e o que disso aí que você faz que te prejudica, que é disfuncional. Como que a gente poderia trocar nessas micro decisões uma coisa ruim por uma coisa boa? E como que... eu tava até falando hoje nos stories que a gente tem uma tendência de deixar ao aleatório. A gente acha que a mudança, ela é assim, a gente acha que a mudança acontece. Mas a lei da inércia é bem clara, né? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. E para que saia do repouso para o movimento, exige um esforço, né, para sair disso. Então, quando a gente tá querendo mudar, a mudança não vai acontecer porque eu anotei no planner. Sabe? Ela vai acontecer com um esforço consciente da gente, da nossa parte. Poxa, é justamente fazer esse exercício, essa balança. Poxa, isso aqui tá ruim, como que eu posso ajustar? E aí, no dia seguinte, você conscientemente decidir se ajudar pra, por exemplo, cara, eu sei que eu preciso me alimentar melhor, então eu vou deixar as frutas aqui em cima ao invés daquele pacotão de bolacha que eu sempre deixava. Então, é nesses micro detalhes que a gente pode se ajudar. No mercado. Micro mudanças. Exato. No mercado, não vou comprar aquelas coisas que eu sempre comprava, vou ajustar minha lista antes de sair de casa. Não consigo ao longo da semana, sei lá, deixar a comida pronta. Então, sei lá, reserva 1 hora no teu final de semana, 2 horas pra preparar alguma coisa. Não consigo ler todos os dias. Poxa, será que eu tô deixando pra fazer quando dá e não organizando um tempinho pra fazer isso? Até eu acordar cedo, né? Deixa o celular longe da cama. Exato, e às vezes a pessoa nem percebe, mas com acordar cedo também. Poxa, é óbvio que você não vai conseguir acordar cedo se você vai dormir 1 da manhã assistindo TikTok, entendeu? Então é uma coisa que as pessoas não... Tudo tem uma causa e uma consequência. Quando a gente vai fazendo esses testes de, poxa, eu fui dormir cedo, consegui acordar cedo, poxa, eu fui dormir tarde, não acordei cedo, então isso já é um sinal de que alguma coisa pode ser ajustada. Então, nesses microajustes que a gente pode fazer, e não como se fosse mudar tudo ao mesmo tempo.
E eu queria te perguntar mais uma coisa dentro desse mesmo assunto. Se tu tem um exemplo teu, assim, bem prático, de algo que tu tentou muito construir e falhou muitas vezes, né, nesse processo. Sei lá, exercício, alimentação, uma coisa assim bem do teu dia a dia, pro público se identificar também. Tudo. Não, mas é realmente, o exercício físico, por exemplo, era algo que sempre que eu tinha que fazer, eu tava com aquela cabeça de ai, meu Deus, de novo, eu tenho que fazer. Aí aqui no inverno também a gente tem que tirar 30 camadas de roupa e botar 30 camadas de roupa. Então é um esforço a mais. Mas o que me ajudou a mudar isso foi sempre entender, olhar para os meus pensamentos. Será que esses pensamentos estão me ajudando a fazer o que precisa ser feito? Porque assim, precisa ser feito. Se eu preciso fazer, eu não posso continuar pensando desse jeito, vendo essas coisas como coisas negativas. Porque senão eu, consequentemente, não vou querer fazer. Eu, consequentemente, vou ver como coisas ruins. Aí eu falava aquela frase, né? Aprenda a gostar daquilo que te faz crescer. E aí eu fui lembrando e retomando que, sim, isso precisa ser feito. Então, como que eu posso pensar da melhor forma? Como que eu posso agir pra fazer essas coisas? Então, eu lembro que eu falei... Eu sempre era aquela pessoa que começava... Eu ficava 3 meses treinando, depois eu me sabotava. Eu sempre me sabotava. E com acordar cedo também, com a leitura também. Só que eu entendi que existe esse período, eu falo para os meus alunos do período refratário do hábito. Então, quando a gente está iniciando uma coisa, o nosso corpo ele tem esse período de condicionamento, de construção. É como você querer sair correndo 42 quilômetros do nada, sabe? Não é assim. Existe um treinamento, um condicionamento do corpo para ele conseguir correr esse tanto. Então, eu passei a enxergar todas essas minhas falhas como o natural do período de aprendizado. O natural do período de introdução desse hábito para o meu corpo. Ele tá falhando, não porque eu quero, não porque é ruim, mas porque é natural que seja difícil, que seja desconfortável. Como que eu posso, no dia seguinte, voltar a fazer e me ajudar a ajustar aquilo que eu tenho falhado para que eu consiga retomar. Então, não existe desistir. É sempre assim. Perfeito. Se não existir desistir, o que eu vou fazer, sabe? Muito bom. Então, E uma dica, tu tem alguma dica pra evitar, pra vencer a procrastinação? Não tem como vencer a procrastinação. Todos nós vivemos a procrastinação até hoje. Tudo. Como eu falei, a gente tem objetivos novos, a gente vai tendo desafios novos. E cada desafio, ele nos traz medo. E a gente tem essa tendência de fugir de tudo aquilo que nos deixa com medo. Se um cachorro bravo estivesse correndo atrás de você, provavelmente você sairia fugindo. Porque ele dá medo. E o nosso cérebro, ele tem esse sistema de luta ou fuga. Então, tudo aquilo que nos ameaça, que nos é uma ameaça, ele foge. Então, só que, ao mesmo tempo, se você for parar pra perceber, falar em público não é algo de vida ou morte. Não é algo que nos traz essa sensação, não é algo que, sei lá, nossos objetivos, nossos sonhos, enfim, não são coisas que nos trazem que são coisas de vida ou morte. Então, a verdade é que a gente cria uma percepção negativa porque a gente catastrofiza as coisas. Eu acho que no livro O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, ele fala, né, que a gente não pode... Pessoas que levam a sério seus objetivos, elas sempre falam pra si mesmas que elas não têm o privilégio de entrar em pânico. Elas têm a oportunidade de ter medo, sim, dá medo. Sabe quando você olha pra verdade? O Jordan Peterson, ele traz um exemplo no livro dele também, que eu acho sensacional. Que se a gente olha pra uma sombra numa floresta, vai parecer um monstro gigante. Um monstro muito desafiador, um monstro que a gente não consegue dar conta. Mas quando a gente nos vira e volta pra olhar pra esse monstro, era só a sombra de um coelhinho. Então, às vezes a gente só a gente tá procrastinando as coisas porque a gente tá evitando de olhar pra verdade. E a verdade, ela é muito menor do que aquilo que a gente criou na nossa cabeça. Nossa. Então, cada desafio que a gente vai lidar vai nos trazer certa medida de procrastinação. A gente vai procrastinar. O que muda é que as pessoas que começam a enxergar a verdade, olhar para a situação real como ela é, e para si mesmas, para sua capacidade, e entender que elas de fato vão fracassar, que de fato vai ser difícil, se torna algo que elas conseguem dar conta, entre aspas, que elas conseguem reduzir o tempo de procrastinação. Mas não significa que a gente vai extinguir isso da nossa vida, sabe? Não tem por que ver a procrastinação como algo ruim. É natural.
Se você tá crescendo, você vai procrastinar. Nossa, Uma perspectiva diferente. diferente, nunca tinha pensado. Muito bom. É, E a gente sabe, né, que tu fala bastante sobre leitura, sim. né? Esse hábito, tu cultiva ele, né, todos os dias. Tu tem até um curso, né? A gente indicamos, inclusive. E a gente queria que tu trouxesse, assim, qual que é a importância desse hábito da leitura? Que a gente sabe que tem... Hoje é uma geração que não lê muito, né? Qual que é a importância desse hábito? Tem uma frase do Albert Einstein que ele diz o seguinte: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, por isso que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Isso me move a ler, porque tudo aquilo que eu não vivo não significa incapacidade, que eu não sou capaz, mas incompreensão. O livro do T. Harv Eker também fala isso. Em certo momento, o Harvey estava vivendo um problema, uma situação na vida dele, ele foi conversar com um mentor, e esse mentor falou: Harvey, o que se passa? Por que você tá tendo esse problema? E o Harvey contou lá a história e tudo mais. E aí, esse mentor, ele falou assim pro Harvey: Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, significa apenas que é algo que você não conhece. Então, não significa que ele não entende, que nós somos incapazes. Tudo aquilo, todos os problemas que nós lidamos, eles estão relacionados à incompreensão, não à incapacidade. Então, Muito bom. no momento que... Eu sempre falo no dia a dia para os meus seguidores, né? Eu leio porque eu entendo que os resultados melhores e novos que eu quero ter não vão vir com a mesma mente que criou os que eu já tenho. Então, eu preciso estar aprendendo para estar melhorando os resultados. A gente tem... É porque a escola nos coloca na cabeça que o estudo, ele é um dever. É um momento que a gente passa na nossa vida até ali a faculdade, enfim, e depois para e nunca mais precisa estudar. Mas é muito pelo contrário. Existe a escola o curso técnico, existe a teoria da escola que a gente aprende, sim, é muito importante, mas existe a escola da vida e ninguém nos ensina a viver isso. Ninguém nos ensina a lidar com as nossas emoções, ninguém nos ensina a conseguir lidar com pessoas, lidar com problemas, lidar com desafios. Então, à medida que a gente for vendo frustrações na nossa vida, a gente precisa e tem a responsabilidade de buscar o conhecimento necessário para nos fazer tomar boas decisões, agir de uma forma mais inteligente e pensar com mais qualidade. E eu acho que a leitura, ela nos traz esse repertório. E dá pra ver que tu lê bastante porque ela tem repertório. Qualquer assunto tu consegue desenrolar, né? E profundamente. E profundamente. Às vezes tu conversa com uma pessoa, a pessoa não consegue responder, ter uma conversa profunda, é muito superficial. Tu vê, cara, essa pessoa não lê. Exato. Essa pessoa não tem conhecimento de mundo. Ou pelo menos um pouco sobre cada coisa, né? Então, é muito importante isso, né? E eu vejo que a gente... Quanto as redes sociais nos acostumam com informações prontas, informações superficiais, e a rede social foi construída... O ChatGPT? Isso foi construído para nos entregar exatamente aquilo que a gente quer. Sim. Então, de forma alguma, é um conhecimento, sabe? Na verdade, tá nos alienando cada vez mais e nos tornando mais burros, entre aspas, né? De um jeito assim de falar, mas a gente não desenvolve toda a capacidade cognitiva que a gente poderia desenvolver. O nosso cérebro, ele é muito mais capaz, muito mais potente, e a leitura, ela faz com que esses pensamentos sólidos se desenvolvam com mais profundeza, enfim. E como desenvolver o prazer pela leitura? Porque o que eu mais vejo é pessoas falando que não leio porque eu não gosto. Não gosto de ler. Mas se eu gostasse, eu leria. Como desenvolver o prazer pela leitura? É que ela não dá muito estímulo também, né? Essa questão, né? Não, mas eu acredito que... É que são várias compreensões, mas eu vejo que, por exemplo, na nossa vida, aquilo que eu tava conversando desde o início, não é só sobre fazer aquilo que se quer, não é só sobre fazer coisas prazerosas. A gente precisa aprender a lidar com o tédio da vida em si. Poxa, quando não existia televisão, celular, o que as pessoas faziam, sabe? Elas viviam o presente, a presença de uma forma muito mais forte dentro delas. E essa presença que nos faz conseguir refletir, essa presença que nos faz conseguir ter consciência das coisas que a gente faz, e a leitura é um dos hábitos mais poderosos de alavancagem na nossa vida, tanto para nos trazer essa presença, para analisar aquilo que a gente tem feito, para conseguir mudar e redirecionar nossa conduta, quanto também
compreender que aqueles resultados que a gente quer só vão vir se a gente tiver esse conhecimento que vai nos levar a tê-los. Eu não vejo a leitura como uma obrigação, como algo que eu tenho que fazer. Eu tenho um desejo de ler porque eu sei que hoje meus resultados podem mudar. Eu posso mudar aquilo que eu estou fazendo se eu buscar uma informação melhor. Porque a gente não percebe, mas a gente tem esses pontos cegos cognitivos. A gente está vivendo e a gente se acostuma a viver de uma forma, mas a gente não percebe que aquilo que a gente faz não está nos levando para resultados melhores. E a leitura, ela traz essa expansão de consciência, ela traz essa iluminação para, opa, peraí, isso aqui que eu estou fazendo não tá da melhor forma possível, eu poderia estar tendo um resultado melhor. Então é esse desejo de aprender, de ser mais, de crescer, de se desenvolver em todas as áreas da nossa vida que precisa ser cultivado, e a leitura ela é uma ferramenta perfeita para isso. E existe uma forma certa de ler, assim, como é que eu retenho essa minha leitura pra aplicar na minha vida? Porque as pessoas às vezes fazem uma leitura passiva. E depois dizem, eu esqueci tudo que eu li. Eu sei que é bem complexo, mas o que tu pode trazer pra nós brevemente sobre esse assunto, assim, como é que a gente aplica? Um conselho que eu sempre falo para as pessoas é que a forma como a gente aprendeu a estudar na vida não é a mesma forma que o nosso cérebro aprende. Perfeito. Então é muito disfuncional o jeito que a gente aprendeu a aprender. Então a gente nem aprendeu também, né? A gente só foi fazendo o que dava na telha. Então a gente lia, a gente assistia séries, mas tudo isso é uma forma passiva. Provavelmente vocês já pararam para reparar, mas professores que têm domínio daquilo que eles fazem aquilo há muito tempo. Eles se aprofundam, eles têm interesse naquilo. Aquele conhecimento que eles estão lendo não é porque eu gosto de aprender sobre batatas, não. É porque, às vezes, as batatas, elas são uma coisa sobre aquele conteúdo que eu vou passar para os meus alunos e daquela... Entende? Então, tem a ver com o objetivo que ele tem. Então, quando eu tenho um objetivo que eu estou lidando e eu reconheço que existem problemas que eu estou lidando também, e leio com essa intenção, aquilo se torna alvo de utilidade na minha vida. E quando eu uso, o meu cérebro, ele memoriza muito mais. Porque existe a repetição e existe interesse. É só você parar pra perceber nas redes sociais também os conteúdos que você não gosta, você pula. Então, você só dá atenção para aquilo que te traz esse interesse, que te desperta esse interesse. Então, a forma que eu vejo que a gente consegue aprender muito mais, reter muito mais nos livros, é a gente tendo os livros como essa função na nossa vida, essa função de desenvolvimento para nos ajudar nos nossos objetivos constantes. Muito bom. E, Natália, se tu pudesse dar teus top 5 livros, assim, que mudaram a tua vida, quais que tu indicaria? Eu já falei de alguns aqui, mas com certeza a Maestria, do Robert Greene, foi o livro mais incrível que eu li na minha vida. Maestria. Isso, o Robert Greene, ele é absurdo. Sabe quando você lê e cada linha você fica, meu Deus do céu, sim, palavras milimetricamente pensadas. E foi um livro que me ajudou a entender essa questão de longo prazo, essa questão de me tornar, de buscar boas referências, desse processo mesmo de me tornar bom em alguma coisa. E outro livro também, Garra, da Angela Duckworth, que ela fala sobre paixão e perseverança, a gente compreender nossos interesses. O Luiz indicou esse, né? Nossos interesses, nossos desejos, para conseguir, então, exercer essa prática, essa disciplina na nossa vida. Outro livro que também me marcou muito foi Limites Internos, do Steven Pressfield. Esse livro, assim, todo ser humano que tem dúvida sobre, por exemplo, para onde eu vou? Será que agora o que eu faço? Será que é isso que a vida quer de mim? Leia esse livro, sabe? Porque esse livro vai te mostrar o quanto a gente se sabota. Porque a gente tem esse lado, ele mostra a teoria do amador e do profissional, como o profissional age perante os desafios, perante aquilo que a vida nos impõe. Enfim, então seria outro livro. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, também é um livro que me ajudou a converter, não apenas a entender e interpretar as circunstâncias como a lidar melhor com elas, mas a vê-las como uma vantagem na minha vida, literalmente, uma vantagem absurda. Elas nos fazem crescer, enfim, spoiler. E o outro... Eu gosto muito do livro Mindset, da Carol Dweck, porque ela fala sobre essa mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento e o quanto... a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. Então,
Ela nos ensina a pensar com mais intencionalidade e lidar com as coisas de uma forma onde a gente possa se desenvolver e não como se a gente fosse aquilo. E eu acho que são esses livros. Muito bom. Depois a gente faz um post bem legal com os Isso livros aí. que ela indicou. E pra encerrar com chave de ouro, se tu pudesse deixar, assim, de toda a nossa conversa, uma mensagem, uma dica pros nossos ouvintes, pra eles serem umas pessoas virtuosas, assim, o que tu diria? Difícil essa. Depois de tanto. Mas eu acho que eu falaria pra eles nunca subestimarem o potencial deles. Nunca deixe que alguém coloque na sua cabeça que você é menos capaz do que você poderia ser. Nunca deixe que as frustrações dos outros limitem as suas ações. Sempre entenda que Deus, ele tem grandes planos pra sua vida. Ele te deu toda a capacidade pra você executar a visão que ele te deu. Então, nunca permita que alguém crie essa visão limitada em cima de você. Busque ampliar essa visão, esse despertar. Leia bons livros, leia a Bíblia e esteja com pessoas que te incentivam nesse caminho. Uau! Muito Nossa, bom. que enriquecedora essa conversa. Muito obrigada, Natália, por esse tempo, por disponibilizar, né, o teu tempo, o teu conhecimento. Por compartilhar tanta coisa. Você é uma fonte a Joar. É isso aí. Obrigada. Então, se você aprendeu, eu tenho certeza que você aprendeu muito com esse episódio. Comenta aqui o que mais chamou a tua atenção e compartilhe com quem precisa ouvir sobre esse assunto. E até o próximo episódio!